Aula de Biologia hoje da primeira série, nós vamos falar sobre os ácidos nucleicos, DNA e RNA. Eu vou pedir que vocês realizem os exercícios de fixação número 7, questão 1 a questão 23. Esse conteúdo está no capítulo 2 da apostila, página 19 e 20. Então, gente, vamos lá. Quando a gente fala de ácidos nucleicos, a gente precisa entender que nós temos dois tipos de ácidos nucleicos, né? Nós temos o DNA e o RNA. Na verdade, ácidos nucleicos são os nossos materiais genéticos. Professor, esse material genético também não é encontrado em outros seres vivos? Sim, com certeza. A diferença é que alguns seres vivos, sem ser o ser humano, vão apresentar os dois materiais genéticos, como nós, outros vão apresentar apenas o DNA, e às vezes a gente encontra até mesmo alguns seres com apenas o RNA. E aí a gente entra naquela grande discussão, né, se os vírus são ou não seres vivos. Que a gente apresenta alguns tipos de vírus que apenas apresentam um RNA, como é o exemplo do Covid-19, né, do coronavírus, que tem o seu material genético apenas o RNA. Mas aí essa discussão fica para outro dia, porque é uma discussão infinita, né? Então vamos lá. Vamos falar hoje especificamente sobre esses dois tipos de ácidos nucleicos. Primeiro vamos entender, antes da gente diferenciar eles dois, vamos tentar entender o que eles são, né? Lembrando que a todo momento a gente vai estar sempre falando ali um pouquinho da diferença, mas vai chegar um momento correto que a gente vai diferenciar eles em si, ok? Vamos lá, o que é um ácido nucleico, né? Um ácido nucleico nada mais vai ser o encadeamento de nucleotídeos, tá? E o que são nucleotídeos? Nucleotídeos são estruturas formadas por três componentes, tá? E aí que está a chave da estrutura. Quais são esses três componentes que vão formar um nucleotídeo, que vai se encadear e formar um ácido nucleico? A gente forma um nucleotídeo através de um fosfato, um açúcar e uma base nitrogenada. A gente assim vai ter um nucleotídeo, tá? Só que presta atenção. Quando eu digo para vocês que a gente tem que ter um fosfato, um açúcar e a base nitrogenada, a gente tem algumas diferenças aqui. É justamente no tipo de açúcar que a gente vai ter a diferenciação do RNA para o DNA. Se o açúcar for a desoxirribonucleico, a gente vai ter o DNA. Se o açúcar for o ribonucleico, a gente vai ter o RNA. Ok? Então vamos lá. O encadeamento de nucleotídeos é o que vai definir a formação dos ácidos nucleicos. E o que são esses nucleotídeos? São estruturas compostas por três estruturas novas. São elas: fosfato, açúcar e base nitrogenadas. Fosfato, ok, um elemento químico, deixamos de lado. Açúcar, nós vamos ter dois nesse caso, desoxirribonucleico ou o ribonucleico. Caso essa formação seja composta pelo desoxirribonucleico, nós teremos um DNA. Caso seja um ribonucleico, nós teremos um RNA. Professor, é só isso que define o RNA e o DNA? Obviamente que não, mas isso é um ponto muito importante. Então, o tipo de açúcar é sim crucial para a definição do tipo de ácido nucleico. Isso vocês têm que saber. Pô, mas esse nome é muito difícil. Desoxirribonucleico. Vocês têm que saber e têm que gravar, ok? Então vamos lá. Se for um DNA, significa ácido desoxirribonucleico, porque tem o seu açúcar desoxirribonucleico. Se for um RNA, é ácido ribonucleico, porque tem o seu açúcar ribonucleico, beleza? E aí, as bases nitrogenadas também vão influenciar se é um RNA ou se é um DNA. Por quê?
Porque cada tipo de base vai ser específica de um tipo de ácido nucleico. Obviamente que essas bases nitrogenadas vão respeitar o tipo de açúcar. Então o açúcar ele é crucial para esta definição, mas as bases nitrogenadas não ficam de lado. Vamos deixar os açúcares um pouquinho de lado agora e vamos falar sobre as bases nitrogenadas. Nós temos duas classificações de bases nitrogenadas. Presta muita atenção. Os alunos se apegam muito ao nome das bases nitrogenadas. Adenina, citosina, guanina, timina. Se apegam muito qual tem que se ligar a qual, que a adenina tem que se ligar a timina. Eu tenho certeza que todo mundo sabe disso. Só que se esquecem que vocês têm que saber os dois tipos básicos de bases nitrogenadas. A gente tem as bases nitrogenadas puricas e as pirimidicas. Então, quando a gente fala de classificação de bases nitrogenadas, a gente tem que saber que tem dois tipos. São as puricas e as pirimidicas, ok? Então, vamos lá. Quais são as puricas? As puricas são adenina e guanina. Quais são as pirimidicas? São timina, citosina e uracila. Professor, que uracila é essa? A uracila é uma base nitrogenada exclusiva do RNA. Por quê? Porque a timina é exclusiva do DNA e a uracila é exclusiva do RNA. A gente não encontra timina no RNA e nem encontra uracila no DNA, ok? Então vamos lá, eu vou apagar o quadro e a gente vai montar aqui um trecho de DNA para que a gente consiga visualizar melhor o que eu estou querendo representar. Vamos lá. A gente sabe que a adenina se liga obrigatoriamente a timina e citosina se liga obrigatoriamente a guanina. Isso aqui é um DNA, porque tem timina. Se fosse um RNA, o que teria que acontecer aqui? Eu teria que tirar essa timina e no lugar dela botar uma uracila. Aí eu tenho um RNA. É exatamente isso que acontece quando vem lá a helicase, a enzima helicase, quebra o trecho do DNA na divisão, na meiose, e tira uma fita de DNA e bota, reconstitui com uma fita de RNA para poder fazer a replicação, para passar a mensagem que quer passar. Toda aquela conversa que a gente já teve, que a gente vai ter em outras aulas, tá? Mas agora, o importante é que vocês saibam que a adenina se liga exclusivamente à timina apenas quando a gente está falando de DNA. Quando a gente fala de RNA, a timina sai e entra a uracila, ok? Tratando-se de citosina e guanina, nada muda, é a mesma coisa, ok? Beleza. E aí, vocês lembram que eu falei das classificações, as puricas, né? As puricas vão ser o oposto. Muita gente confunde, porque já que a adenina se liga à timina, muita gente fala assim, ah, então as puricas é adenina e timina. Não, as puricas vão ser adenina, tá? Adenina e a guanina. Essa é uma classificação. A outra classificação é a timina, a citosina e a uracila. Então, isso aqui, gente, é muito importante vocês gravarem, tá? Muita atenção. A ligação entre as bases é uma. Vocês têm que respeitar as ligações de citosina com guanina, adenina com timina se for DNA, adenina com uracila se for RNA, tá? Só que as classificações, tá? Classificações de tipos de bases puricas e pirimidicas
são diferentes. As puricas vão ser adenina e guaninas. As pirimidicas vão ser timina, citosina e uracila. Ok? Isso vocês têm que estar sabendo, tem que estar na ponta da língua. Não pode confundir esses dois conceitos, ok? Então vamos lá. Para finalizar, a gente tem os dois tipos, os dois não, me desculpe, gente, os três tipos de classificação do RNA. A gente tem apenas um tipo de DNA, porém RNA a gente tem três: o RNA mensageiro, o RNA transportador e o RNA ribossomal. Agora a gente não vai entrar nesses detalhes, porque isso é uma outra aula, quando eu for falar de divisão celular, mas eu só vou dar um contexto muito resumido. O RNA mensageiro ele vai pegar a mensagem no citoplasma da célula, o transportador vai levar essa mensagem interpretada até o seu ponto-alvo e o RNA ribossomal vai sintetizar a proteína em si. Ou seja, eles pegam a mensagem que deve ser feita, qual a proteína que deve ser feita, e o RNA mensageiro vai ter que interpretar isso, o transportador vai transportar essa mensagem e o ribossomal vai sintetizar, vai fabricar essa proteína. Ok? Isso aí vocês não precisam se apegar agora. Isso que vocês precisam saber agora é que tem esses três tipos de RNA: mensageiro, transportador e ribossomal. Agora eu quero que vocês se concentrem nisso aqui, tá? Nas classificações purínicas e pirimidicas e nos tipos de ligação, tá? Nas regras de ligações, ok? Galera, vai para a apostila, faz o resumo e lê, tá bom? Muito obrigado, até a próxima.